Olá, boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Boa noite a todo mundo que está aqui. Boa noite, Gabriel, Breno, Estela. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Então, o evangelho de hoje, na verdade, é um pouquinho especial, porque nesse momento nós estamos todos, na Comerge, que é a Confraternização de Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, um evento que acontece aqui no Estado do Rio durante o período de Carnaval. E aí, como a gente não ia, poder fazer o evangelho, a gente está deixando esse gravado. Então, vocês estão assistindo, a gente está lá na Comerge, a gente não está aqui, mas não deixa de ser especial e de ser importante, só por ser gravado antes. E mesmo assim, vocês podem continuar, mandando mensagem no chat, interagindo, é sempre importante. Alguém quer falar mais alguma coisa antes de começar? Então, acho que a gente pode começar lendo a página de abertura, né? Desculpa. Calma aí, volta lá, por favor. A presença divina, capítulo 83. Eis que estou convosco até o fim dos séculos. Jesus, Mateus 28:20. Palavras de vida eterna. Manuel Psicografia de Chico Xavier. Pastores religiosos dos diversos templos cristãos declaram, todos os dias e por toda parte, que Jesus está com os líderes mundiais, com os cientistas da Terra, com os orientadores da mente popular e com todas as linhas da civilização. Entretanto, vemos a maioria dos condutores e dos conduzidos do mundo em franca discórdia, exibindo aqui e ali conflitos de sangue e ódio. Tudo parece desmentir a boca otimista dos pregadores a tal ventania de desavenças que sopra de todas as direções. Os expositores do Evangelho, no entanto, precisam matemática e semelhantes afirmativas. Jesus não formulou promessas frustradas. Estará sim com todos os corações na terra, sempre e sempre. Contudo, a doutrina espírita, suplementando as anotações do Testamento do Cristo, vem explicar sem sombra de dúvida que o Mestre está e estará com toda a humanidade, mas apenas conheceremos fruto visível e imediatamente aproveitável da sua presença sublime na criatura terrestre, dessa ou daquela posição, que esteja também com ele. Então, vamos aproveitar essas missões dessa página para levar nossos pensamentos, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui novamente, nesse Evangelho, entre amigos, entre família, vibrando pelo nosso mundo, em especial nesses dias que estamos vivendo. Que possamos lembrar da Tua presença, Mestre, entre nós e vivê-la, vivenciá-la. Honrando o Teu convite, para que possamos, assim, Te sentir em nós. Gratidão por este momento, esta reunião, este estudo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o trecho do Evangelho que a gente vai ler hoje está lá no capítulo 11, item 10, chama a Lei de Amor.
Meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem por meu intermédio: amai muito, a fim de ser desamados. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo o que consola e abranda as penas de cada dia, ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-eis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre. Havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a de caminhardes para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Por isso, deveis elevar-vos bem alto para julgardes sem as constrições da matéria, e não condenardes o vosso próximo sem terdes dirigido a Deus o pensamento. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis, dentro de certo período, em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Assim, não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos outorgou, porquanto de vosso lado muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Crede que esta sábia exortação, amai bastante para ser desamados, abrirá caminho. Revolucionária, ela segue sua rota, que é determinada e invariável. Mas já ganhastes muito, vós que me ouvis, pois que já sois infinitamente melhores do que éreis há 100 anos. Mudastes tanto em proveito vosso, que aceitais de boa mente, sobre a liberdade e a fraternidade, uma imensidade de ideias novas, que outrora rejeitaríeis. Ora, daqui a 100 anos, sem dúvida, aceitareis com a mesma facilidade as que ainda vos não puderam entrar no cérebro. Hoje, quando o movimento espírita ha dado tão grande passo, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação, constantes nos ditados espíritas, são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É que essas ideias correspondem a tudo que há de divino em vós. É que estáis preparados para uma sementeira fecunda, a do século passado, que implantou no seio da sociedade terrena as grandes ideias de progresso. E como tudo que se encadeia sob a direção do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. Por aí, os espíritos encarnados, melhor apreciando e sentindo, se estenderão as mãos de todos os confins de vosso planeta. Uns e outros reunir-se-ão para se entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligências entre os povos. Grande conceito de renovação pelo Espiritismo, também exposto em Livro dos Espíritos. Tu produzirás o portentoso milagre do século vindouro, o da harmonização de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação deste preceito bem compreendido. Amai bastante para ser desamados. Sansão, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Alguém quer começar a comentar? Aquele silêncio, todo mundo reflexivo. Começa, Clarinha, comentar. Assim, essa página a gente estava combinando já, escolher uma página que pareça, tenha semelhança com o tema da Comércio, que fale um pouco, né? E para quem não sabe, o tema da Comércio é quando o coração escolhe amar, Jesus nasce em nós. E eu estava vendo, né? Eu tinha pensado até em pegar uma outra passagem, mas aí eu abri o Evangelho e apareceu essa. Eu falei, não, então vai essa mesmo. E realmente, né? Eu acho que ela traz, assim, uma mensagem muito importante, que é amar bastante para serem amados também, né? Que é muito semelhante com o que
com o que Jesus fala, né? De amar o próximo como a si mesmo, né? De amar para você também receber esse amor em troca. Acho que isso a gente não amar porque você vai receber em troca, né? Mas amar e depois também acabar recebendo as consequências, né, desse amor. Não é um amor interesseiro, né? É um amor desinteressado só por amar ao próximo, porque não tem por que não amar, entendeu? E assim, é aquilo, quando a gente fala de amar para poder receber o amor de volta, realmente a gente não pode pensar de uma forma interesseira, né? Do tipo, eu vou amar porque eu recebo amor de volta. Mas acho que tem muito a ver com o que você disse, dessa ser a consequência, né? Quando a gente ama, quando a gente começa a vibrar para poder amar e para poder se abrir ao sentimento, né, do amor, acho que a gente fica muito mais receptivo e a gente permite com que as pessoas estejam mais receptivas a esse sentimento. Que às vezes o amor ele exige uma certa vulnerabilidade, assim, que acho que a gente se recusa a oferecer. E aí, nesses momentos, né, como é ERG, em momentos que a gente pode refletir, são momentos que a gente tem para poder se fragilizar um pouco, para poder se permitir sentir isso, né? Já que a gente caminha para um mundo de regeneração, a gente precisa, acho que, se acostumar com esse sentimento. É um sentimento muito bom, muito divino, assim, todo mundo fala muito, mas nem sempre a gente está aberto para receber o amor, né, divino. Engraçado que isso fez lembrar uma página de Joana que ela fala, não te canses de amar, né? Porque às vezes quando a gente ama, a gente nem sempre recebe a reação esperada, porque nós temos dificuldade de receber amor. Por isso que a gente ainda está aqui, né? Porque Deus nos ama, só que a gente tem dificuldade de perceber esse amor dele, então a gente é rebelde ainda. Mas também a Joana disse uma vez ao Divaldo que os mais rebeldes são aqueles que sentem mais saudade do amor de Jesus. E eu achei isso tão lindo, porque é isso, né? Faz todo sentido quando a gente está sentindo essa rebeldia ou expressão isso de alguma forma. Na verdade, a gente está doído, né? Que nem um animal que está machucado. Ele quer rosnar, se for um cachorro, quer morder, porque ele não quer que toque nele porque está machucado. Mas ele quer amor, ele quer ser curado, mas só que, e se a gente ter esse olhar uns sobre os outros, sobre nós mesmos até, isso ajuda, né? Eu acho que essa tem a ver também um pouco com vocês falaram sobre não esperar, não ter recompensa, né, sobre o amor que você está dando. Mas eu acho que mesmo quando você não tem recompensa, quando você consegue fazer isso assim diretamente, você acaba se sentindo bem com você mesmo e isso faz com que seja uma própria recompensa para mesmo que você não receba, mas você está fazendo o seu e eu acho que eu sinto isso como se fizesse bem para mim mesmo. Então, a minha recompensa é que está fazendo bem para mim mesmo. Não vem de tão externo assim. O amor ele desperta, eu acho que esse sentimento na gente de da gente fazer um bem, né, pra gente e pro outro, né? Porque eu acho que é quase como uma caridade a nós mesmos, né? A gente se permitir amar, se permitir ter acesso a isso. Porque assim, amor que a gente tá falando não é aquele amor que a gente sente assim simples, né? É um sentimento profundo que a gente tem pelos outros, assim, pela comunidade. E é muito difícil a gente conseguir às vezes se abrir para ele, assim. Eu acho bem interessante, assim, quando a gente fala do amor, aí a gente começa a chegar, sabe, sobre a caridade, que é muito maior do que a gente, sabe? É muito mais do que a gente está fazendo atividades cotidianas. É sobre a gente conseguir se doar, assim, de corpo e alma para as atividades que a gente faz. E aí é bem interessante quando a gente começa a pensar que a gente precisa desse amor que flui, assim, né? Que a gente consiga amar os outros para que a gente possa receber isso de volta, né? Numa corrente de amor. Que eu acho que é o mais difícil da gente criar hoje em dia na Terra, é isso, assim, que a gente consiga perpetuar ele. Não que as pessoas não estejam, a gente não consiga. Mas é difícil, né? Porque às vezes a gente não está aberto para receber o amor.
E acho que além da gente não estar aberto 100% do tempo, a gente também ainda não consegue amar o tempo todo, né? Porque Jesus, ele é amável, ele ama o tempo todo. Mas a gente ainda tem alguns sentimentos que acabam que impedem a gente, né, de conseguir sentir o tempo todo. Acho que isso também é uma coisa que ao longo do tempo a gente vai ganhando conforme a gente vai evoluindo. Mas a gente ainda tem essa dificuldade. Eu acho que a gente também reconhecer essa dificuldade já nos ajuda a tentar, né, atravessar com mais facilidade do que se a gente não soubesse. É verdade, exatamente. Isso que vocês falaram me fez lembrar de uma cena que eu acho que, para mim, assim, é o que simboliza muito o despertar para o amor, você sentir fazer parte de algo muito maior. É daquele filme Irmão Sol, Irmão Lua, de Francisco de Assis, né, em que ele está adoecido, meio deslocado, e aí ele, do nada, ouve um passarinho cantar na janela. E aí ele para e sai e vai que nem... As pessoas começam a olhar ele que nem um maluco, porque ele vai pro telhado e começa a ficar meio que voando como um pássaro. E aí ele depois vai para os campos e é claro que é uma representação muito simbólica daquele despertar do amor que Francisco teve no período de convalescença da doença que ele teve depois da guerra. E que fez ele despertar para a realidade da missão dele com Jesus. Mas é isso, né? E se a gente for olhar todas as histórias dos discípulos, esse despertar é muito... Parece que tudo fica mais claro, tem uma clareza e que a gente se torna parte desse todo. E é um sentimento que a gente não sabe explicar, né? Que a gente, como a Clarinha diz, a gente ainda tem relâmpagos dele. A gente não está todo momento nesse estado de alma, né? Eu acho até que, atualmente, quando as pessoas ficam assim por muito tempo, é meio que estranho, assim, para a sociedade, para a gente, porque a gente não está acostumado a isso, então é uma coisa, nossa, que coisa estranha, por que que essa pessoa está assim? Eu acho que a gente ainda tem que aceitar um pouco isso também. É, não ter aquela cobrança, né? Assim, a gente também não pode ter um amor forçado, assim, ele tem que ser um amor que ele vai surgir assim, com uma certa, a gente vai se disciplinando para que a gente possa amar mais, sabe? Acho que tem muito disso, da gente ir se disciplinando com o tempo para se permitir sentir o amor divino, né? Porque é isso, a gente não tem, a gente não sente necessariamente esse amor todo o tempo, a gente não está amando as pessoas todo o tempo, a gente não está amando a todos a todo tempo. Então a gente precisa de um certo, um certo melhoramento, né? A gente precisa se refinar um pouco para se permitir sentir esse amor plenamente. Não é simples, assim, não é simples. A gente ainda tem muitas questões de se segregar, de olhar eu e os outros, né? O meu grupo e o outro grupo. E aí é muito difícil a gente conseguir amar as pessoas de forma universal e sem filtros, né? A gente ainda se prende muito às nossas divisões. Até porque esse amor, ele não vem sozinho, né? Ele vem junto do perdão, ele vem junto, né, de todos, de indulgência, de misericórdia, todos esses sentimentos que a gente também não tem desenvolvido ainda, né? Muito fortes. Então a gente precisa juntar todos eles, porque como eu vou amar o outro se eu não consigo perdoar, se eu não consigo olhar com um outro olhar, né? A gente tem que ir também trabalhando tudo isso ao mesmo tempo para conseguir chegar nesse amor que a gente tanto espera, né, e que um dia a gente vai conseguir. É uma escadinha, né? Até chegar no nível do amor, a gente vai passando por outros, exercitando. Mais algum comentário, gente? Mais alguma coisinha? Eu acho legal é que o mandamento principal é amar ao próximo como a ti mesmo, né? Só Sim. que eles botam isso como se já fosse fazer isso. E como se fosse só simples, tão simples fazer isso assim, sendo que tem todos esses outros negócios para resolver antes, esses sentimentos para resolver antes. O mandamento orienta, né? Mas o caminho a gente tem que descobrir com o tempo. Mas é o caminho, né? O caminho acho que é a parte mais prazerosa da jornada, né? Do nosso melhoramento íntimo. Acho que é o caminho que no final importa.
e na verdade esse caminho já nos foi apresentado, né? É que Sim. a gente não, a vida de Jesus foi esse caminho, e que a Sim. gente só quer facilidades, né? Mas a vida de Jesus não, foi tudo o contrário disso, que ele teve que exercitar o perdão, a renúncia, e foi traído pelos melhores amigos, e perdoou e veio amar, né? Simplesmente dizer, olha, tá bom, passou, vamos recomeçar? Então, ele é o caminho, né? Então, É isso, né, gente? Acho que conseguimos fazer um bom evangelho de Comerge, né? Que essa Comerge seja muito boa, né? Que, no caso, estará sendo muito boa. E que vocês que estão em casa possam sentir um pouco da energia da Comerge, assim, que a Comerge ela é importante para energia da cidade, assim, a gente consegue dar bons fluidos assim para as pessoas. Que vocês consigam sentir mesmo que de casa um pouco da energia que é. Vocês podem visitar também a Comerge durante os horários de visitação, se vocês quiserem, para conhecer. Só que o evangelho já é no final da conversa. Só que o evangelho é no final da Comerge. Então acho que já foi, fica para a próxima Comerge, gente. Eu não lembrava disso. É só terça-feira, né? Terça-feira já é o finalzinho. Então, gente, não tem como. Eu não lembrei disso. Não lembrava. Mas vale o convite. Próxima Comerge está sempre aí, né, gente? Prisão de É trabalhadores. verdade. Trabalhadores, jovens. Então é isso. e Podemos fica o convite encerrar. para manter a sustentação, porque a comédia termina, né, na quarta de manhã, mas a gente sabe que a necessidade de manter a ambiência continua até sempre, né? Mas É. principalmente até os próximos dias. Então, fica o convite para visitar espiritualmente a Comerge, em estado de espírito, de prece, de amor. Sim. Porque na verdade a comédia ela também tem o seu lado espiritual, né? Ela acontece em outros planos, não só aqui. É isso, gente. Posso fazer a prece? Então tá bom. Vamos nos acalmar, pedir aos nossos guias e mentores que possamos encher nossos corações de amor, de paz, de perdão, de carinho, que possamos ser bons ouvintes, poder falar na hora certa, possamos inundar os corações das pessoas de amor, do que mais elas precisem. Muito obrigado, guias e amigos, por sempre estarem conosco, por nunca nos abandonarem. Que assim seja. Então é isso, gente. Bom Tchau, gente. Até carnaval, a próxima. boa comércio para vocês. E é isso. Até o próximo evangelho. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau, É, tchau. tchau.